Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente aqui no canal do YouTube da Fórum. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, um companheiro querido de luta, um amigo de muitos anos, que eu tenho a honra de entrevistar, nosso querido deputado estadual, ex-ministro Carlos Mink. Tudo bom, Mink? Boa noite, Ingrid. Boa noite, povo que está aí participando conosco, turma da revista Fórum, né? Já participei de várias outras matérias com a revista Fórum, um bastião da investigação da democracia, uma tribuna essencial. Vamos lá, estou à sua total disposição, camarada Ingrid. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. Dizer para quem ainda não segue a revista Fórum no YouTube, para começar a seguir, ativar lá o sininho, enfim, para você poder ficar por dentro das notícias, acompanhar aqui o melhor do jornalismo, de um jornalismo feito com seriedade e feito aí com muito carinho para todos vocês. Mink, a gente está. Queria saber o que você acha da situação toda que a gente está vivendo nesse momento. Agora, é, hoje, o Brasil já passou do número de 6 mil mortes, né, em consequência do coronavírus. O próprio ministro da Saúde já fala da gente passar das centenas para os milhares daqui a alguns dias, enfim, provavelmente a partir da semana que vem. Hoje o Brasil já é praticamente o epicentro dessa nova pandemia, quer dizer, ele está ali colado com os Estados Unidos, mas se a gente for pensar que a maior parte dos casos hoje estão subnotificados, a gente tem aí, né, uma série de pesquisas que estão mostrando, o próprio Imperial College tem falado aí que o número de casos no Brasil é infinitamente maior do que aquilo que é notificado, então a gente sabe que a situação é muito pior. Né? A gente tem um presidente genocida, que não apresenta nenhuma solução, não apresenta um trabalho sério a respeito disso, muito pelo contrário, ele tem incentivado cada vez mais que as pessoas saiam do isolamento, saiam da quarentena e continuem suas atividades normalmente. Enfim, eu queria que você me dissesse o que você está achando. A gente chegou no fundo do poço, o que a gente espera daqui para frente, o que a gente pode fazer para tentar minimamente mitigar essa situação diante do que a gente está vivendo, diante da falta desse desgoverno que a gente tem na presença aí do Jair Bolsonaro. O que você acha aí que vai acontecer? Ingrid, a situação realmente é dramática. Eu não costumo ser catastrofista, não sou. Aliás, eu me nutro de boas notícias. Vamos começar logo com uma boa notícia, que você já sabe. Ontem nós aprovamos um projeto de lei, do qual eu sou coautor, que nós dedicamos 5 milhões de reais do Fundo Especial da Assembleia para o FRJ, para a engenharia biomédica da COP, para fazer 1.000 respiradores. Isso deve ser sancionado, segundo a terça, pelo governador, essa transferência é automaticamente feita. Então, eu, como professor da UFRJ, fico contente de ver a nossa universidade da balbúrdia aí no meio da linha de frente. Agora, isso é só para dar um plim de otimismo, né? Apesar da desgraça. Agora vamos para a desgraça. Quando começou aqui os primeiros números do Brasil, que estava ainda subindo lentamente, eu estava muito preocupado com a questão das favelas, das periferias, que eu bem conheço. Aliás, fizemos juntos o programa dos territórios da cidadania, o Ecomoda, o Ecobuffet, em dezenas de favelas, no Alemão, na Rocinha, no Jacaré, no Salgueiro, práticas sustentáveis, reciclagem de computador. Eu tenho muita saudade disso. Um dia, Ingrid, nós vamos voltar com esse programa, com certeza. Né? Para quem não sabe, a Ingrid era superintendente, esteve à frente desses programas. A do Alemão, nós chegamos a ter 8 turmas, um projeto premiado, depois foi para Luanda, na África, e conseguiram depois desmontar. Guatemala, vários estados do Guatemala. Brasil, referência em muitos É lugares. verdade. Mas então, meu grande medo era quando chegasse nas favelas. Mas agora a situação é muito mais grave. Ingrid, não sei se você sabe que uma companheira nossa do gabinete, né, está contaminada. Né? A Beth, uma companheira da Guida, no Defensores da Terra, está contaminada. Então, está em volta das nossas pessoas, Chegou das nos nossas nossos. amigas, chegou. Essa história do Brasil
ter 2,8% de taxa de contágio, a maior do mundo. O que é 2,8%? Cada pessoa contagia quase 3. E vai caindo os outros países. Por exemplo, o Equador é 1. Cada pessoa contamina uma. Então, você vê, não foi só o Bolsonaro, mas o Bolsonaro ajudou muito. Aliás, antes eu chamava ele de Bolsonaro, por causa das queimadas da Amazônia. Agora eu chamo ele de Bolsovírus. Bolsovírus, porque ele é o maior difusor do Covid. É ele. Aqui no Rio de Janeiro, Ingrid, tem 1.840 leitos desativados. Vários da rede estadual e municipal, né? Mas desses, 960 da rede federal. Por falta de quê? Falta de material, falta de leito quebrado, falta de pessoal e falta de insumo. E aí, a pergunta para o Bolsovírus é o seguinte: e daí, Bolsovírus? E daí? O problema é que ele cada dia fala uma coisa, né? Espero que ele se estrepe o mais rapidamente possível. Ele virou uma grande ameaça à saúde dos brasileiros, à estabilidade, à democracia, à Amazônia, aos índios. Depois a gente vai falar dos índios, que a gente tem uma novidade sobre uma ação nossa em relação à saúde indígena. Mas, então, ele realmente é uma desgraça, porque as pessoas veem na televisão o presidente fazendo o que ele faz, né? Beijando, abraçando, cumprimentando, bebendo, né? Na padaria. A gente tem pesquisas aí que mostram que aumentou em 20% a desistência do isolamento em função dos últimos discursos do Bolsonaro. Então, claro que... Então, todos os médicos, todos, inclusive esse novo ministro da Saúde, que ele botou porque achava que o Mandetta contrariava ele, esse novo acabou de dizer que não tem outra forma senão manter o isolamento e que o número de mortes pode chegar a 1.000 por dia, né? E que a situação realmente é muito grave. Diz que não tem um remédio conhecido, ninguém mais fala da cloroquina, né? Não tem um remédio provado, definitivo sobre esse assunto, e que nem pensar em suspender o isolamento, dados dados tão ruins que nós estamos apresentando. Então, o quadro realmente é muito, muito grave, né? Vai morrer muita gente. Essa história é lamentável, né? Os mortos empilhados. Eu fiquei, Ingrid, com o coração na mão quando eu vi a turma de Manaus pedir apoio ao governo federal com um avião para trazer caixões de São Paulo. O governo federal disse: não, a nossa cota de ajuda já foi. O avião da FAB não é para isso. O avião da FAB está em terra. Os corpos estão sendo empilhados, enterrados verticalmente. Parou porque as famílias não aceitavam mais, achavam indigno. Então, o Bolsonaro falou: e daí? E o avião da FAB não levou os caixões para Manaus. Quer dizer, é uma falta de empatia, de solidariedade. Isso é uma mentalidade hitlerista, uma desumanidade muito grande. Então, nós estamos mal. Nós estamos mal porque a população, no fundo, apesar dos números ruins, você vai para a rua, o pessoal está indo para a rua. Agora, você já acha que é o momento da gente trazer uma medida de lockdown, assim, de fazer realmente com que tenha um isolamento tenha mais forte, aplique medidas mais fortes em relação ao isolamento nos estados? Você acha que já chegou o momento disso? Talvez do lockdown não, mas, por exemplo, São Paulo, que o Dória tinha anunciado que dia 8 ia apresentar um plano para, a partir do dia 10, 11, começar a suspender, ele já disse que não vai ser mais assim. E o nível de São Paulo aumentou tanto o nível da doença e da morte, e também diminuiu o número de pessoas que estavam aderindo ao isolamento. Então, tanto a prefeitura quanto o governo estão adotando medidas. Teve engarrafamento em São Paulo. Engarrafamento. Aqui no Rio, eu li que teve engarrafamento em Búzios. E olha que Búzios está fazendo barreira. Então, São Paulo, por exemplo, vai fechar ruas. Então, eu acho que antes de chegar nesse total paralisia, tem outras medidas, mas eu acho que essas sim têm que ser retomadas, porque a coisa está completamente fora do controle. Se você for imaginar as imagens, por exemplo, das filas, né, na Caixa Econômica, das pessoas que foram lá buscar os seus auxílios, a renda de R$ 600,
É tamanha crueldade, porque, enfim, as pessoas precisam daquilo para sobreviver, mas tem que se submeter a uma situação daquela extremamente perigosa e provavelmente ali um grande foco também de disseminação da doença, né? Porque claramente as pessoas ali não estavam numa situação de poderem se proteger. Enfim, então a gente vê que as próprias medidas do governo são no sentido de realmente botar as pessoas para a rua e seja o que Deus quiser, né? Oi, Ingrid, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem muito que ver com o tema, mas só para a gente refletir, porque a maior parte das pessoas que acompanha a revista Fórum são pessoas mais politizadas, que têm uma formação progressista. Ontem, eu estava participando de um debate na TV Folha, da Folha de São Paulo, sobre maconha medicinal. E um dos debatedores era o Paulo Teixeira, um grande amigo meu que é deputado do PT em São Paulo. E ele está à frente da questão da maconha medicinal e também de vários temas libertários. Eu tenho uma grande identidade com o Paulo Teixeira. No intervalo, a gente estava falando, eu perguntei ao Paulo Teixeira o que está segurando o Bolsonaro. Ele disse que hoje uma das coisas que está segurando ele é essa história dos R$ 600. Exatamente. Ele está capitalizando em cima disso, as pessoas estão desesperadas, e isso é uma das coisas que está segurando ele. É verdade, você hoje já tem um exército de fake news, enfim, que ficam produzindo notícia nesse sentido para gerar essa ideia de que foi o governo, né, que aprovou essa medida, quando na verdade foi a Câmara. Quer dizer, ele pelo contrário, ele era a favor de R$ 200. De R$ 200, exatamente. Mas o que passa para as pessoas, quem está recebendo... Ele, claro. Exatamente. É o governo, é ele que está fazendo e está trazendo esse benefício. E a gente já vai vendo o resultado disso no Nordeste, em vários estados onde as pessoas... o índice, né, de aprovação do governo aumentou em função dessa questão da renda emergencial. Olha, deixa eu te dizer, hoje, uma das minhas postagens no Twitter foi sobre a interferência do Bolsonaro na Receita Federal para eles aliviarem, cancelarem R$ 1 bilhão de dívidas tributárias, fiscais, das igrejas evangélicas. A primeira delas, daquele pastor R.R. Soares. E vários fiscais e auditores fiscais da Receita não concordam e estão reagindo. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma ação no Supremo para a Receita, como aquela que está sendo feita em relação à interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Aliás, para quem não viu a televisão agora, 15 minutos, o Moro vai depor amanhã em Curitiba e disse que tem muitas provas. O Moro, obviamente, não é flor que se cheire, mas ele deve ter muita prova. Aliás, Ingrid, eu não sei se você viu uma postagem que eu fiz do Moro, dizendo o seguinte, eu falei, olha, durante 1 ano e 4 meses, todo mundo foi perseguido, artistas, políticos, jornalistas, pelo gabinete do ódio, pela fake news, e o Moro ficou quietinho. Agora, quando a fake news caiu em cima dele, ele está berrando. Tudo bem, ele tem um direito em relação a isso, está coberto de razão. Agora, a pergunta é o seguinte, ele cevou o monstro e agora está provando do veneno sobre o qual ele silenciou durante 1 ano e 4 meses. Não deixa de ser uma triste ironia do destino. Exatamente. E aproveitando o momento também para já fazer um lançamento da candidatura dele, provavelmente para 2022. Agora, o que é mais curioso é que as pesquisas Datafolha, enfim, mostram isso. Depois dessa crise aí com o Moro, a aprovação do Bolsonaro não diminuiu muito. Quer dizer, então, persiste esses 30% que ele conquistou durante a campanha, persiste mesmo com a saída do Moro, que era também aí um grande vestal da moralidade do governo. Então, isso é algo assustador também, né? Se a gente for parar para pensar que parece que nada abala o índice de aprovação dele em relação a esses que o seguem, parece que, enfim, de forma... Ingrid, vamos falar um pouco de meio ambiente, Amazônia. Pois eu tenho uma pergunta aqui do Robson Moreno. Ele está falando aqui sobre esse estudo recente, acho que foi no Le Monde, né? Pelo que ele diz, em relação à questão da falta de saneamento, do saneamento está muito ligado à transmissão do coronavírus. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, na verdade,
foi um estudo da Fiocruz e depois um outro da UFRJ, Verdade. que detectaram no esgoto, são dois estudos diferentes. E Niterói também fez isso, a Vigilância Sanitária Municipal de Niterói. Então, são três. Fiocruz, UFRJ e Niterói. Detectaram o Covid-19 no esgoto. Não se sabe ainda em que intensidade e se é capaz ou não de transmitir. Mas antes não se tinha essa ideia. Agora já se tem por três fontes diferentes. Nós entramos com um projeto de lei que obriga a verificar o esgoto, sobretudo nesse caso que vai ter agora esses hospitais de campanha, no Rio Centro, no Maracanã. Hoje foi inaugurado um deles com 20% apenas, que falta médico, falta tudo. E pensar que muitos médicos cubanos que ficaram no Brasil ainda não estão trabalhando e faltam médicos para tudo e qualquer coisa. Aliás, um parênteses, Ingrid, eu me emociono cada vez que a gente vê, por exemplo, os médicos cubanos chegando na Espanha, chegando na Bélgica, sendo aplaudidos, e pensar que, por uma razão mesquinha ideológica, pura, de ódio, o Bolsonaro botou eles para fora e eles são recebidos como heróis até em países desenvolvidos, que têm um PIB, um nível de vida muito, muito superior. Né? Então, e aqui ainda ficaram quase 2.000 médicos cubanos. A maioria deles não está trabalhando e a gente não tem médico nas UTIs e nos hospitais de campanha. É realmente de chorar. Você falou no Mas peraí, mas eu não respondi. Eu não terminei de responder a tua pergunta. Eu dei uma volta muito grande. Fui até a Espanha. Eu fui até a Espanha e não respondi a tua pergunta. Esse projeto de lei que a gente deu entrada, da nossa bancada do PSB, eu e o Renan Ferreirinha, foi até elaborado pelo Marco Paulo, que é um assessor novo nosso, tem mestrado em meio ambiente, é um advogado. Esse projeto obriga a controlar os efluentes, esgoto. Por exemplo, esses hospitais de campanha vão ter centenas e centenas de pessoas com Covid. Se o esgoto deles não for controlado e tratado, vai sair um esgoto com alta concentração de Covid-19, vai contaminar, né, no caso do Maracanã, a região central e norte, zona norte, lá em torno da Tijuca, lá perto da UERJ. Maracanã é ao lado da UERJ. E no caso do Rio Centro, pegando toda aquela área lá, Barra e também uma parte de Jacarepaguá. Então, esse projeto deve entrar em votação na semana que vem. A gente já pediu urgência e tem que ver diretamente com essa questão que você levantou do Covid no esgoto. Exatamente. A Valéria até fala sobre isso aqui também no nosso chat, dizendo que a sujeira, o lixo nas ruas, tudo isso traz também vetores de doença, né? Enfim, eu acho que... eu queria que aproveitasse e falasse um pouco dessa questão das zoonoses. Quer dizer, isso tem uma relação direta com a forma como a gente atua no meio ambiente, né? Então, como que isso... você vê um crescimento dessas doenças, quer dizer, de doenças graves causadas por zoonoses. A gente não sabe exatamente a origem certa do coronavírus, mas a gente sabe que várias doenças transmitidas, inclusive as pelos morcegos, em função da gente mexer de alguma maneira com esse ecossistema, a gente alterar de alguma maneira isso e acabar gerando essas doenças que a gente se espalham rapidamente pelo mundo. Como é que você está vendo isso? O que precisa ser feito para impedir que novas doenças surjam cada vez mais rápido, cada vez com mais força pelo mundo, né? Por todo... Ingrid, eu vejo de duas maneiras. Uma em termos filosóficos e outra em termos práticos. Vamos falar da Amazônia e dos índios, que é um tema que eu tenho até uma novidade para contar aqui para a gente. Mas vamos começar pela questão mais geral. Nós temos uma relação predatória com o meio ambiente. Né? Quando você vai destruindo o meio ambiente, cada vez que você entope o meio ambiente de agrotóxicos, você não contamina só a água, o ar e, sobretudo, os aplicadores, os agricultores que pulverizam esses agrotóxicos. Você também mata vários insetos que eram predadores de terceiros. Na ausência dos seus predadores, esses insetos se transformam em novas pragas, tanto para comer as nossas comidas, os produtos agrícolas, quanto para gerarem doenças. Você vai fragilizando.
E esses novos ficam resistentes e daqui a pouco se jogam agrotóxicos cada vez mais poderosos. Agora, o desmatamento, ele reconhecidamente ele vai fragilizando a questão climática e o meio ambiente. Por exemplo, o Brasil, né, inclusive no tempo que eu era ministro do Meio Ambiente, entre 2008 e 2010, segundo o governo Lula, nós fizemos estudos mostrando que o Nordeste vai ser a região mais impactada do Brasil, porque ele tem a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade climática e a vulnerabilidade hídrica. Então, vai ter menos água, menos comida e mais doença. Nós chegamos a encomendar um estudo para a Fiocruz, no tempo aqui da Secretaria, da relação entre a questão climática e a questão da saúde. Várias doenças, como a dengue e outras, vão aumentar com a questão da temperatura, com o aumento do calor. E a questão do desmatamento, por exemplo, os índios. No passado, centenas de milhares de índios foram mortos com doenças como varíola, sarampo, e agora o Covid-19 é uma seríssima ameaça, até que a forma que os índios vivem, né, em comunidades, em ocas, etc., é praticamente impossível haver isolamento social nessas aldeias. Então, já há 8 casos conhecidos, há 2 mortes, né? Algumas áreas do Pará e outras. Então, nós todos estamos muito preocupados. Então, um grupo grande, capitaneado pelo ISA, que é o Instituto Socioambiental, os ex-ministros do Meio Ambiente, eu falei ontem sobre isso com a ministra Marina Silva, naquele fórum que a gente tem dos ex-ministros, tivemos várias ações, inclusive conseguimos, junto com o Rodrigo Maia, parar vários projetos que iam abrir as terras indígenas para mineração, conseguimos que isso não fosse votado alguns meses atrás em Brasília. E agora nós vamos para a OMS, nós vamos acionar a OMS, provavelmente amanhã, sábado, ou então segunda-feira, uma coisa dramática, mostrando, inclusive, ações recentes da FUNAI que vulnerabilizam os índios. O Bolsonaro e o Salles acabaram de demitir 2 dirigentes de fiscalização do IBAMA. E a FUNAI, anteontem, fez uma portaria dizendo que 230 áreas indígenas que estavam em processo de regularização em conflito, que elas podem ser tituladas pelos grileiros, inclusive vendidas. Isso vai aumentar mais o contágio. No final, essa instrução normativa, para o pessoal a gente entender, essa instrução normativa da FUNAI, ela tem uma relação direta com o projeto de lei que foi apresentado pelo Bolsonaro em fevereiro do Congresso, que é justamente esse que abre as terras indígenas e que, enfim, para explorações diversas, né, de minério, enfim. É a mesma coisa? Quer dizer, não. Não é. Não é a mesma coisa. Esse projeto de lei foi até apresentado no Senado pelo Flávio Bolsonaro. Nós conseguimos parar a tramitação dele. O que o Bolsonaro fez foi a MP da grilagem. Não era específico sobre terra indígena, mas sobre várias e várias terras griladas por madeireiros, por pecuaristas, né? E que tem um processo de titulação lento, a pessoa tem que provar que isso não foi roubado, que não... Eu, quando era ministro, ia na Amazônia toda semana, fazíamos aquelas operações boi pirata, em 2 anos reduzimos a metade do desmatamento da Amazônia. Os cartórios têm 3 pilhas, quer dizer, cada terra tem 3 titulações diferentes. A MP da grilagem virou lei provisoriamente, sabe que uma medida provisória ela entra em vigor na data de sua publicação. Se em 2 meses não for votada, ela perde a eficácia. Mas essa MP da grilagem facilita que os grileiros se apropriem das terras. Esse ato da FUNAI, no fundo, é uma medida da FUNAI, é uma portaria. Mas ela tem um efeito deletério, porque tinha 230 áreas de terras indígenas grandes, com milhares de hectares, a maioria na Amazônia, que estavam em disputa. Então, o processo de regularização é lento, né? Tem que ter a demarcação, que é colocar marcos, a homologação, a titulação. Então, tem vários processos. No meio disso, chega um grileiro e fala: essas terras são minhas, eu tenho lá tantas cabeças de gado.
Ele não conseguia pegar, porque tinha que continuar o processo. Essa portaria da FUNAI diz que essas terras já podem ser deles. Eles podem registrar e podem vender. E justamente essas terras são as áreas fronteiriças. Isso, além de ser uma maldade, pode provocar um etnocídio. Isso tem a ver com essa nossa carta de alerta trágico para a OMS, para o diretor-geral da OMS, porque isso vai trazer esses garimpeiros e madeireiros para aquelas áreas fronteiriças de entrada no coração das terras indígenas. Você estava falando dessa. A gente já tem aí parece que tem um levantamento do site de Olho dos Ruralistas do dia 28 de abril, quer dizer, terça-feira agora passada, dizendo que você já tem aí uma contaminação da população indígena que atinge 18 etnias, né? E para além disso que você está falando, tem o fato que essas áreas são praticamente abandonadas. Com uma pandemia, os olhos todos voltados para essa pandemia, você não imagina o que acontece na Amazônia, se já acontecia antes, agora muito mais. Quer dizer, a quantidade de invasões, a gente tem visto aí várias pessoas, vários líderes dos movimentos indígenas falando exatamente desse problema, né? Que não tem mais, e aí agora demitindo, inclusive, agentes do IBAMA. Então, a situação tende a ficar ainda muito pior, né? Porque os próprios indígenas têm que ir para o fronte para lutar contra esses invasores que têm, inclusive pelo discurso do Bolsonaro, entendem que eles têm ali liberdade para fazer o que quiserem, porque o próprio presidente dá carta branca para que isso seja feito. Então... Não, e mais, Ingrid, você tem toda a razão. O pior é que podia ser que esses dirigentes do IBAMA estivessem sendo demitidos por corrupção ou por inatividade, mas não é. Eles chegaram a fazer grandes operações bem-sucedidas em relação, sobretudo, a garimpeiros, que estavam usando mercúrio, invadindo terra indígena, né, com suas máquinas, seus tratores, compressores, e eles fizeram ótimas operações e foram punidos, não por sua inércia ou por corrupção, foram punidos por eles estarem fazendo a coisa certa. Eles estavam fazendo a coisa certa, estavam reprimindo. Como esses garimpeiros ilegais são uma das bases políticas do Bolsonaro, ele demitiu quem estava fiscalizando. É inacreditável. Se você for ver, Ingrid, olha, decreto de armas. O Exército faz 3 decretos controlando as armas e monitorando, parecido até com a nossa lei, você até participou disso diretamente, com nossos amigos do Igarapé e de outras ONGs que nos ajudaram. O Rio de Janeiro é o único estado que tem lei que obriga a numerar, monitorar, chipar, controlar as armas. É lei em vigor, né? Veio da CPI das armas que eu presidi. Então, o Exército faz 3 decretos para avançar nessa linha, o Bolsonaro anula os decretos e demite o general que assinou os decretos. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o Bolsonaro por ele ter interferido em algo que é uma função do Exército, que é o controle de armas. Então, ele entra na Receita Federal para perdoar as dívidas dos pastores amigos dele. Ele entra no Exército para acabar com o decreto, para ajudar os lobistas de armas e, quem sabe, as milícias também, que não querem o controle e o rastreamento dessas armas. Demite a turma do IBAMA, que está impedindo o garimpeiro ilegal de destruir e contaminar a terra indígena. Então, ele intervém em vários órgãos do Estado, Receita, Polícia Federal, Exército, IBAMA, para proteger interesses pequenos de grupos extremistas que o sustentam. Nunca se viu tal apropriação indevida do aparelho de Estado por uma ideologia do ódio tão mesquinha e tão predadora. Agora, e essa proposta de decreto do Salles que ele enviou para o Bolsonaro, que aí parece que pode chegar a reduzir a Mata Atlântica em até 10%. Como é que você está vendo essa história? Como é que você está acompanhando isso? Você que... Eu acompanhei isso muito de perto. A lei da Mata Atlântica é antiga, né? No tempo, um dos que atuou muito nisso foi o Fábio Feldman, mas ela ficou muitos anos, 9 anos, sem ser regulamentada. Quando eu estava no Ministério, nós preparamos a regulamentação, o decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica,
e nós fomos com Lula para São Paulo. Ele assinou o decreto, e aí sim, dando uma proteção muito grande para a Mata Atlântica, né? Agora, o Salles, apertado por ruralistas, que tem também, óbvio, ruralistas aqui na área da Mata Atlântica, não é só na área do Cerrado e da Amazônia, na Mata Atlântica também tem, né? No Rio Grande do Sul, no Paraná, e eles estão querendo, no fundo, afrouxar vários controles, porque hoje você não pode desmatar a área primária da Mata Atlântica. E mesmo para usar, você pode usar o meio ambiente, pegar frutos, fazer manejo, mas tudo isso muito controlado. O nosso decreto regulamentador, se não me engano, é de 2009. É de 2009, portanto, tem 11 anos. E agora o Salles quer que o Bolsonaro faça um novo decreto, anulando partes do decreto que a gente fez e o Lula assinou em 2009, portanto, há 11 anos, abrindo a porteira, quer dizer, desmatamento no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica. É inacreditável. Pois é, essa MP 910, né? Que é também o grande perigo e o mais perigoso, porque nesse momento que a gente está tão focado na questão da pandemia, é o momento em que a gente tem também que pensar e lutar para que a Amazônia, para que a gente possa minimamente garantir o trabalho que foi feito, um trabalho belíssimo que você fez no governo Lula, o trabalho que vinha sendo feito até então e que agora a gente tem um desmonte completo das políticas ambientais no Brasil. Então, assim, o que precisa ser feito, Min? Que a gente vê que março agora, em comparação com o ano passado, a gente teve um aumento de 20% do desmatamento na Amazônia. Esse desmatamento, esse aumento do desmatamento já vem acontecendo desde do governo do Temer. Quer dizer, o que precisa acontecer, o que precisa ser feito hoje pelas organizações? Você já falou, por exemplo, da carta que vocês estão fazendo, dos ex-ministros, das organizações, mas em relação a essa questão das políticas que estão sendo pensadas, tanto para o desmatamento da Mata Atlântica quanto da Amazônia, o que precisa ser feito pela sociedade civil como um todo? Olha, esse governo é tão predatório em relação a isso, porque você lembra que o Bolsonaro queria sair do Acordo de Paris e queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Ele acabou não saindo logo, mas também não faz nada dos compromissos que o Brasil assinou, né? Por outro lado, ele não acabou com o Ministério do Meio Ambiente, mas colocou à frente do Ministério do Meio Ambiente uma pessoa que é contra o meio ambiente, é contra os ambientalistas, é contra os seringueiros, é contra os... É pior ainda, virou uma quinta coluna. Melhor se ele tivesse extinto, porque ele não extinguiu, mas botou no coração do Ministério uma pessoa que usa o Ministério para ferrar com o meio ambiente. Então, a situação realmente é muito grave. O que tem sido feito, o que a gente pode fazer? Uma resistência no parlamento. Eu já contei, nós fomos lá, todos os ex-ministros, a Isabela, o Zé Carlos Carvalho, a Marina Silva, todos nós fomos lá, falamos com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, fomos com a SBPC, né? O professor Ildeu, da UFRJ, que é o presidente da SBPC, foi conosco, e nós conseguimos o compromisso de parar projetos lesivos, dizendo assim, olha, vocês têm que votar, votem, mas ouçam os cientistas. Vocês não podem aprovar coisas sem saber qual é que é a consequência disso até para a agricultura. Você vai desmatar o cerrado, vai faltar água para a agricultura, até para o agronegócio. Eles ficaram sensíveis e retiraram a tramitação daqueles projetos, não só a mineração das terras indígenas, vários outros que acabavam com a reserva legal, vários projetos que eram... Então, essa é uma frente de resistência, que é o parlamento. Há uma outra frente de resistência, que é a justiça. Foram conseguidos que alguns dos atos do Salles e do Bolsonaro pararam na justiça. Por exemplo, ele queria transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura. Parou no Supremo. Mas, em compensação, a FUNAI é tão ruim que, mesmo não estando no Ministério da Agricultura, fez essa portaria dias atrás, que a gente acabou de dizer, que entrega 240 grandes áreas em disputa de terras indígenas para os grileiros. Nós temos atuado com
alguns governadores mais sensíveis. Por exemplo, tem uma parte da Amazônia que pega o Maranhão, né? O Flávio Dino, que é um belo governador do Maranhão, ele tem agido, ele criou lá um tipo de polícia ambiental que tem apoiado os indígenas. É claro que isso é um assunto da Polícia Federal, da FUNAI, Terra Indígena é área federal, mas ele criou. Então, a gente tem usado o parlamento, a gente tem usado a justiça, o STF, tem governadores que são aliados. Agora, é uma situação muito, muito difícil, porque se no nosso tempo, que a gente tinha o governo Lula, que o Tarso Genro era o ministro da Justiça e estava à frente da Polícia Federal, que a gente tinha isso tudo, a gente tinha que fazer ações toda semana, pegar o boi pirata, enfrentar os governadores, enfrentar a justiça local, muitas vezes era feita com os desmatadores. Imagina um quadro atual que é completamente desfavorável. E que o presidente da República e o ministro falam, não, vamos entrar, índio não vai ter mais 1 centímetro de terra, ecologista é inimigo. E quem do IBAMA ataca o crime ambiental é afastado. Então, nesse quadro, nós temos também, eu esqueci de dizer, o Fórum Internacional, a pressão internacional, isso tem sido feito. Inclusive, amanhã ou segunda-feira, vamos reforçar essa pressão em relação à OMS, no caso da saúde indígena e do risco do Covid provocar um novo etnocídio, como a malária e o sarampo dizimaram os povos indígenas há muitos e muitos anos atrás. Então, nós vamos atuar em todas essas áreas, mas vamos ser sinceros, o quadro é francamente desfavorável. A gente se preocupa todo dia, a gente chora todo dia, porque, infelizmente, uma catástrofe ambiental, e no caso indígena, um etnocídio, está à vista. É palpável, real, um risco iminente. E quais são os... Dá uma palhinha para a gente, o que vai estar na carta em termos de que precisa ser feito? Por exemplo, a gente tem visto algumas lideranças indígenas falando de algumas questões que são primárias, né? Quer dizer, quando que falta teste para toda a população, naturalmente a gente não vai achar que vai resolver, que vai ter teste para as populações, principalmente as que vivem mais distantes dos grandes centros urbanos. Mas o que precisa ser feito? O que concretamente está sendo pedido? O que as lideranças indígenas têm falado? O que seria, não a solução, mas que seria pelo menos alguma coisa que no sentido de não permitir que a doença se alastre entre a população indígena agora? Bom, eu não vou falar tudo para também não contar a história antes do lançamento, né? Eu já adiantei que a gente vai fazer isso. O conteúdo todos vão ver em breve. Senão, os meus amigos ex-ministros, o Isa e o pessoal vão cortar o meu pescoço e vão dizer... Não, dá só uma palhinha para a gente. Na verdade, são medidas de proteção, né? Um corredor protetor, porque as medidas que o governo está tomando são medidas que vulnerabilizam. Por exemplo, quem cuidava do interior eram os médicos cubanos. Quem ia para o interior em lugares que os nossos médicos não queriam ir, né? Quem tomava conta disso? A FUNAI não deixava entrar. Quem ficava de olho? A Polícia Federal. Então, agora, eles tiraram mais médicos, acabaram com mais médicos, estão entregando as terras em torno dessas áreas, né? Quem do IBAMA vai lá fiscalizar é demitido. Então, isso tudo vulnerabiliza muito. Não tem equipamento. Se está faltando aqui na zona sul do Rio, Ingrid, respirador e equipamento, imagina no interior de Rondônia, do interior do Pará e no interior do Mato Grosso. Não tem nenhum respirador, não tem nenhum equipamento. Se aqui a população que lê jornal, que mora em apartamento, etc., não está fazendo isolamento social, como é que você vai conseguir fazer o isolamento social nessas aldeias? Né? É claro que as pessoas contaminadas você tem que provisoriamente tirar e botar em algum lugar, mas que lugar é esse? Não há nenhuma previsão de local. Os hospitais estão a 600, 700 quilômetros das terras indígenas. Então, são várias medidas para impedir um massacre na população indígena. Mas vocês vão ver depois, se eu der todos os detalhes, os meus amigos desse texto vão cortar o meu pescocinho.
Não, e uma outra coisa, acho que muito importante também é essa própria questão de garantir a segurança, e essa, porque essa tem sido uma das principais queixas também. Quer dizer, eles estão tendo que conviver com invasores, com garimpeiros, que naturalmente não têm aí nenhum tipo de são controle. transmissores, como o bolsovírus, são transmissores do Covid-19. Como Exatamente. eles, no passado, foram os transmissores da malária, do sarampo. Na verdade, é um filme déjà vu. Quer dizer, a gente está vendo um filme que não é um filme de horror, filme de terror. Exatamente. Você falou do Maranhão e estava falando sobre essa questão dos médicos de família. A gente tem visto algumas iniciativas dos governadores do Nordeste que têm sido muito interessantes. E aí uma delas é essa questão de apostar, né, nessa medicina preventiva, quer dizer, nos médicos de família, que sempre foram tão importantes e que foram aí realmente políticas que deram muito certo, começaram, né, no governo Lula. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse tipo de iniciativa. Por exemplo, eles têm falado, o governo da Bahia criou agora um aplicativo chamado Monitora Covid-19, que já atende aí centenas de milhares de pessoas. As pessoas podem ser atendidas nas suas próprias casas, esses médicos vão até as casas das pessoas. Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser feitas no sentido de evitar o colapso dos hospitais, quer dizer, atuando dentro dessa perspectiva de uma medicina mais inclusiva, mais preventiva, né, que vá até a casa das pessoas, que cuide das pessoas nos seus locais. E eu queria que você dissesse um pouco, falasse um pouco sobre isso, sobre essas medidas que os estados podem fazer nesse momento, que a gente está vivendo um desgoverno federal, o que os estados podem fazer, o que, por exemplo, os parlamentares podem fazer, você na Alerj hoje, o que está sendo feito, que tipo de projetos de lei estão sendo aprovados na Alerj, que você falasse um pouco aí do papel dos parlamentares, do papel dos estados hoje, né? Ô Ingrid, vamos começar aqui um pouco de trás para chegar nesse ponto e afunilar aqui esse final de conversa nosso. Bom, primeiro, falar sobre o Mandetta. Comparado com Bolsonaro, o Mandetta é uma maravilha. Mas vamos ver concretamente. O Mandetta cometeu vários erros que a gente tem que ver agora. Por exemplo, demorou muito tempo para falar da questão das máscaras. No início disse, não, máscara é só para profissional de saúde. Vários países já tinham usado máscara e tinha sido importante. Então, demorar para falar das máscaras, exigir máscaras, chamar a atenção da importância disso foi um erro dele. Depois, testes. Durante muito tempo, o Mandetta falou, não, esse negócio de testagem, a gente é diferente, a gente não tem os mesmos recursos, vamos começar com os profissionais de saúde, tal. A gente só começou a correr atrás de equipamento para testagem, dos kits de testagem, mandar a Fiocruz fazer mais, etc., um mês depois. Então, atrasou também muito a questão da testagem. E mesmo a questão de equipamentos como respiradores, não foi feita coisa. Por exemplo, isso que eu falei, que a gente aprovou ontem na Alerj, esse projeto do qual eu sou coautor, que vão 5 milhões para a engenharia biomédica da COP fazer 1.000 respiradores. E isso poderia ter sido feito há um mês atrás, com orientação do Ministério da Saúde. Então, sem desmerecer o Mandetta, que foi transparente, que foi didático, que defendeu o isolamento até o fim, que caiu por respeitar as posições do OMS, então ele tem o seu mérito, mas vamos combinar que pelo menos em 3 pontos o Mandetta falhou redondamente ou quadradamente. Ele falhou no atraso das máscaras, de pedir para usar máscara, falhou no atraso dos testes e falhou na compra ou produção local, em indústrias ou universidades, ou até de reparos de respiradores antigos. Então, são 3 falhas graves do Mandetta. Agora, em relação aos governos, claro, vários governos têm feito coisa. O governo do Maranhão conseguiu furar um bloqueio lá e foi pegar na China, através da África, com equipamento, por razão política. O governo federal ainda foi lá não deixar ele pegar o equipamento dele de respiradores. Isso eu acho uma coisa inacreditável. Gente morrendo e dizendo que não fez o trampo, que não disse que ia vir através da África. Isso em cima do governador do Maranhão, do Flávio Dino. Agora, essas experiências do Nordeste, que você fez referência, o Nordeste montou um comitê científico conjunto de monitoramento, usando a questão dos telefones,
em tempo real, inclusive vendo as áreas mais contaminadas, para onde está indo as manchas, transferindo equipamento de um lado para o outro. É claro que isso tem um limite. E como tem muita gente contaminada e pouco equipamento, essas experiências otimizam o pouco equipamento que você tem, melhoram a informação. Mas, por falta de ação do governo federal, por falta de médicos, a penúria é tão grande que mesmo essas iniciativas, que são científicas, que são coordenadas, que são planejadas, que são meritórias, elas têm um limite. Não vai resolver. Se continuar esse nível de contágio 2,8, se passar a morrer 1.000 pessoas por dia no Brasil, quer dizer, 1.000 pessoas por dia quer dizer 7.000 por semana. A gente nem imagina onde vai enterrar essas pessoas. Então, as iniciativas são muito boas. E, por fim, você fez a pergunta da LERJ. Eu falei desse projeto, mas nós aprovamos várias leis. Por exemplo, nós aprovamos leis que obrigam a higienizar os transportes públicos. Trem, barca, metrô, limpar, botar álcool gel em cada ponto final, em cada local, várias vezes por dia. Isso daí está aprovado. Nós aprovamos renda emergencial para vários setores, inclusive catadores de materiais recicláveis, artesãos, pescadores artesanais, agentes culturais, artistas de rua. A gente está agora fazendo Cumpra-se disso, que, como você bem sabe, e eu me dedico há muitos e muitos anos ao Cumpra-se, uma coisa é se aprovar a lei, outra coisa a lei está sendo cumprida. Algumas dessas leis que a gente tem aprovado estão sendo cumpridas e várias não estão sendo. Quer dizer, foram aprovadas, sancionadas, estão em vigor, mas não chegou a renda emergencial para o artesão, para o catador, para o pescador artesanal. Bem, várias outras que a gente aprovou, por exemplo, postergando o pagamento de dívidas, garantindo espaços privados, se o Estado quiser, para fazer hospitais de campanha. Nós conseguimos garantir recursos especiais, desviando de outras áreas, para o combate ao Covid-19. Então, nós aprovamos na LERJ cerca de 20 leis importantes, garantindo mais transparência, menos juros, postergar pagamento, higienizar, renda complementar para as pessoas, fazer os equipamentos como respiradores, obrigar o uso de máscaras em várias e várias áreas. Então, a gente tem trabalhado terça, quarta e quinta, temos já aprovado projetos em várias sessões extraordinárias, tudo online, aqui de casa, desse mesmo local que eu estou sentado aqui falando contigo, que é o meu escritório. Daqui, né, essa semana mesmo, teve sessão terça, quarta e quinta. Nós aprovamos vários projetos e estamos aí, aqueles que não são cumpridos, nós vamos para o Ministério Público, que é muito atuante aqui no Rio, MPRJ, vamos para a Defensoria Pública, sem prejuízo de outros. Eu digo que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é uma das melhores do Brasil. Os nossos defensores, você mesmo conhece várias defensoras que estão sempre defendendo os LGBTs, os estudantes, os crimes de racismo e intolerância religiosa. Eu presido a Comissão contra o Racismo e Intolerância. Então, nós temos uma defensoria maravilhosa, então a gente tem realmente atuado. Agora, com limites, né? Com limites. Cada vez... Por exemplo, eu li agora, não sei se é verdade ou mentira, que está se organizando uma greve de caminhoneiros com apoio encoberto do Bolsonaro para forçar a abertura das atividades. Isso seria, entendeu? Cavar o caos definitivo no Brasil. Esses caminhoneiros vão ter que acabar, se isso for verdade, espero que não seja, espero que o Exército não deixe isso acontecer, mas essa insanidade do bolsovírus, o maior difusor do Covid-19, se isso acontecer, esses caminhões vão ter que depois ficar transportando caixões de um lado para o outro. Essa turma tem que botar alguma ideia na cabeça. Não é possível que as pessoas brinquem com a morte dessa maneira. Então, Ingrid, eu também concluo aqui, as pessoas todas que estão assistindo, participando, né? A gente está num momento difícil, mas a gente está num momento que a democracia está resistindo, o Bolsonaro não está conseguindo fazer as maluquices que ele quer, ele tem sofrido derrota em cima de derrota, ele acabou de ser derrotado no Supremo, naquele decreto dele que queria afrouxar
a lei da transparência. O Supremo não deixou ele afrouxar a lei da transparência. Pessoal, resistir é o que nos resta, com dignidade, com amizade, com amor, olhando as nossas pessoas, olhando o nosso próprio ecossistema. A gente também não pode se expor, a gente tem que cuidar da gente, dos nossos queridos, dos nossos coroas, a gente quer nossos coroas vivos, né? Exatamente. Não, e Mick, você falando sobre isso, só para a gente concluir aqui, eu acho que a gente sempre tem que olhar, e esse olhar seu positivo e otimista é sempre muito importante, porque a gente precisa permanecer de pé para continuar lutando. A gente tem visto aí, por exemplo, muita gente falando, enfim, muitas matérias, reportagens de jornal, falando sobre essa questão da diminuição da poluição, né, do retorno de animais, por exemplo, para determinadas cidades, coisas que não acontecia há muitos anos. Quer dizer, isso é resultado, claro, da paralisação da indústria, da quarentena, e tem como isso como resultado. Mas isso não é um resultado que se pode dizer duradouro se a gente não mudar a nossa forma de ver o mundo, de consumir, de atuar no mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco, para concluir, sobre essa questão. Quer dizer, o que a gente precisa, o que olhar que a gente tem que ter para esse mundo pós-coronavírus, né? Em todos os sentidos, mas que a gente pense que a gente possa ter, na nossa perspectiva, um mundo mais sustentável, né? Um mundo que seja baseado em outros valores que não esses que foram construídos durante muito tempo nessa sociedade capitalista que, enfim, sempre premente muito a questão muito mais do consumo, da individualidade e por aí vai. Então, exato. Você tem toda a razão, Ingrid. Então, eu vou concluir falando exatamente. Se essa crise vai servir para alguma coisa, eu quero que sirva e acredito que vai servir, é realmente para uma nova visão. Por exemplo, está claro que muito mais estratégico do que ter um submarino nuclear é ter uma indústria da saúde com respiradores e vários outros equipamentos. A China está ganhando esse espaço que está porque ela apostou milhões e milhões na indústria da saúde, que hoje se revelou muito mais estratégica do que tanques. O Brasil, Bolsonaro, desviou 7 bilhões do sistema de saúde, da ciência e tecnologia, para comprar, ampliar submarino, navios da Marinha. Agora, para que serve no meio dessa crise o navio da Marinha? E o que serviria se esses recursos estivessem na ciência e tecnologia e na saúde como eles estavam originalmente? Então, até o que é estratégico ou não para a autossuficiência de um país vai ser repensado. Uma outra coisa, a questão da saúde preventiva, que você já falou e nós já falamos outras vezes aqui. Por que o Rio está sobre esse risco e várias cidades como São Paulo, Belo Horizonte e outras, cercadas de favelas? Antes do coronavírus, né, você ia na Rocinha, né, aonde a gente fez a Fábrica Verde da Rocinha, nós íamos muito lá, jovens lá reciclando computadores, transformando cada 3 computadores inservíveis num bom, que era doado a um telecentro público e gratuito, transformando lixo eletrônico em inclusão digital. Eu vejo teu olho brilhando quando você lembra de quão belo e bacana foi esse projeto. Então, nós que íamos direto na Rocinha, a Rocinha é campeã de várias doenças, porque não tem sol, tem lixo, tem rato, tem tudo. E hoje em dia virou um barril de pólvora do Covid, porque moram 5, 6 pessoas em cada 10 metros quadrados, em cada 15 metros quadrados. Então, acho que as pessoas vão olhar com um olhar mais solidário, primeiro porque essa reflexão nos faz ser mais solidários. Depois, até por autodefesa. Enquanto a Rocinha for como ela é, a classe média está muito mais a perigo, porque são os entregadores, porque são os motoristas, porque são as empregadas. Então, esses mundos não estão dissociados. Ou há saúde e democracia para todos, ou não haverá nem saúde, nem democracia, nem liberdade para ninguém. A gente tem que acordar para isso, viver de forma diferente. Eu, toda semana, aqui do meu cantinho, da minha casa, aqui em Laranjeiras, eu faço doações para ONGs sérias que estão na linha de frente. Doações modestas, 500, 1.000, o que a gente pode, para Rede da Maré, ONGs sérias, o pessoal do Alemão, a voz da comunidade, do nosso amigo lá que resiste há tantos anos, lá no Alemão,
com aquele jornalzinho, como é que chama ele? Renê. Exatamente, o Renê. O Renê. Para a ONG do Betinho, da Cidadania, tocada pelo filho dele, o Daniel, que está também fazendo um trabalho maravilhoso. Pessoal, vamos doar para as ONGs sérias, não basta você ficar em casa preocupado. Tem uma sobrinha, tem um dinheirinho, tira da poupança, você não vai mais fazer as férias que você ia fazer em julho. Pega um pouquinho desse dinheiro, doa para essas ONGs que estão na linha de frente, comprando não só quentinha, mas comprando máscara, álcool gel, sabão. Tem gente que não tem sabão. Uma das leis que a gente aprovou na LERJ obriga carros-pipa da SEDAI. Não adianta você dizer lava a mão, tem 10% das casas das comunidades, não tem água, não tem água. Então, eu acho que vai cair a ficha. Tem que ser mais solidário, tem que cuidar da natureza, tem que cuidar da saúde, tem que repensar essa forma de vida. Nós, com o produtivismo, o egoísmo, ação predatória, o consumismo, nós cavamos a nossa fossa. É hora de repensar a energia, as energias alternativas, é hora de repensar a natureza, olhar os nossos índios, olhar os nossos favelados, as comunidades, pensar a nossa vida, sair dessa redoma, desse egoísmo e valorizar as universidades. Bolsonaro desqualifica a Fiocruz, a UFRJ e a USP, desqualifica o INPE, nosso grande aliado para o combate do desmatamento da Amazônia. Hoje, o que está segurando? Qual é a nossa esperança para vacina, para remédio, para tudo? É a USP, é a UFRJ, é a Fiocruz. É a hora de dizer, pessoal, nós temos que investir cada vez mais em ciência e tecnologia e não ouvir esses obscurantistas do tempo inquisitorial. Aliás, essa turma tem a cabeça na Inquisição. O Bolsonaro, há 2 dias atrás, divulgou uma mensagem, depois apagou, dizendo que a OMS está estimulando o homossexualismo e a masturbação entre crianças. É uma versão internacional da mamadeira de piroca. É uma fake news internacional. O que esse cara tem na cabeça? É um insano tirano. Pessoal, um beijo para todos. Vamos resistir com dignidade. Fiquem em casa. Isso vai passar e vamos aproveitar essa força para derrubar esse governo, que é um outro vírus mais perigoso ainda para a nossa democracia e para a nossa cidadania. Exatamente, a solidariedade acho que é a chave, né? E a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento tão difícil, tão desafiador para todos nós, para a gente repensar o mundo, repensar a nossa forma também de atuar no mundo. Link, só uma coisa, dá uma dica para a gente, você é ótimo, você sempre manda dicas ótimas de séries, de filmes. Eu assisti o Gabo, porque você mandou para mim, eu não sabia que estava passando no Netflix. Então dá uma dica aí para o pessoal que está assistindo a gente até agora, o que você indicaria aí para a gente assistir nessa quarentena? Olha, eu tenho visto uns filmes antigos. Eu vi um filme que é O Oficial e o Espião, que pega o caso Dreyfus, que é um filme maravilhoso, que eu aconselho as pessoas verem. E tem um filme, uma série HBO, que é inspirada naquele escritor, o Philip, me esqueci agora o nome dele, que é Plot Against America, Complô contra a América, que trata dos anos 41, com aquele grande ator, o John Turturro, né, que é um belíssimo ator. Eu aconselho as pessoas a verem esse Plot Against America. O Rodrigo Rubinato aqui perguntou quantos coletes você tem, porque ele disse que todos os seus coletes são um charme. Inclusive, você usa alguns que eu te dei. E eu escolhi verdade. com muito. A Ingrid, por acaso, esse daqui não foi. Não é esse não foi. Esse não foi. 2 coletes, você trouxe da Guatemala. Isso, exatamente. Aquele da Guatemala, você sabe, eu acho que eu já te contei uma vez, é lindo, tem umas flores, um bordado especial. Uma vez eu estava na rua com o teu colete que você me deu, uma pessoa olhou assim, que eu nunca tinha visto na vida, olhou e falou assim, é da Guatemala? Eu quase caí para trás. Ela disse que era um ponto, claro, era uma pessoa que conhecia isso, é um ponto específico da Guatemala. Atualmente eu estou com 84 coletes. Então, respondido para o Rodrigo, 84 coletes. Eu vou alternando.
Tá certo. Mink, sempre uma delícia falar com você. Beijinho, Ingrid. Agradecer a todo mundo aqui que ficou assistindo a gente até A agora. equipe, a Sigam a equipe da Fórum. Revista Fórum, bacana, Beijo. pessoal, vocês são o nosso orgulho. Resistência democrática com liberdade é Revista Fórum. Assine e apoie a Revista Fórum. Exatamente. Boa noite para todo mundo. Obrigada.